Bom, gente, hoje, 21 de abril de 2026. Há um ano atrás, nós tínhamos uma grande notícia, né? Que doía o nosso coração, nos fez questionar e muito. E é claro que isso é uma homenagem também a ele. Um ano de falecimento do Papa Francisco. Mais do que relembrar o passado, tudo que ele nos fez e nos deixou como legado, a gente quer refletir sobre esse legado, sobre o que ele nos deixa e também deixa para o Papa Leão XIV, que tem continuidade, dado essa continuidade no seu apostolado. Viagens, mensagens pela paz e o reforço da evangelização. São alguns dos traços marcantes dessa continuidade, dessa missão. Para bater esse papo, eu recebo aqui a Mariane de Almeida Silva, ela é teóloga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Que bom, né? E mais ainda poder falar do Papa Francisco, né? E já poder olhar para o nosso Papa Leão, né? Até onde o nosso leão está rugindo ou não. Ele está começando. Está começando. Isso, que bom. Vamos bater um papo, então, sobre aquilo que realmente significa para nós, né? Essa liderança dentro da igreja. É uma liderança, como queria o nosso Papa Francisco, digamos assim, que realmente dá participação a todos, vai a todos. É uma liderança monárquica, que tipo de coisa nós temos, né? Porque o legado de Francisco, ele queria quase que refundar a igreja, viu? Não deu tempo, a morte o levou, né? E a gente gostaria tanto de saber, o Papa Leão está indo na mesma direção ou engatou alguma marcha ré? É tão bom que você dê suas impressões sobre isso. É muito boa essa pergunta e é interessante a gente perceber que o Papa Leão, ele sim, desde o início, ele mostra que traz uma continuidade ao papado de Francisco. É nítido isso desde a primeira fala, o primeiro momento, ele já dá esse tom, esse toque de que ele vai continuar os caminhos percorridos por Francisco, porém ele não é uma cópia de Francisco. É verdade, é. Ele tem ali o seu tom e ele coloca o seu tom para a igreja como um todo. Isso é muito bonito e isso é muito frutífero, para a gente perceber o quanto Francisco realmente fez uma escola. Né? De deixar um sucessor, digamos assim, que não é alguém que simplesmente vai seguir por seguir, mas vai seguir com convicção. Com convicção, mas da sua forma, né? Exatamente. Com as suas características. Um ano depois da morte do Papa Francisco, Mariane, o que permanece vivo? O que você pode descrever para a gente de maneira prática? O que permanece vivo no legado da igreja hoje? É interessante a gente perceber que talvez o maior legado deixado por Francisco foi a questão da sinodalidade. E o Papa Leão, ele toca nesse ponto desde o início, né? Desde o primeiro instante, onde ele se intitula, por exemplo, como Bispo de Roma, ele está dizendo, vamos caminhar juntos. Quando o primeiro documento do Papa Leão quem escreveu foi o Papa Francisco, então podemos dizer que foi escrito a 4 mãos, e quando ele assume isso como um documento seu, ele também está mostrando essa questão da sinodalidade, que significa, precisamos caminhar juntos. A igreja, ela só vai conseguir seguir a sua missão de anunciar o evangelho a partir do momento em que as pessoas, os clérigos, os leigos estejam caminhando juntos numa mesma direção. Creio, a gente pode dizer que são estilos diferentes, né? Eu acho que tanto o Papa Francisco como o Papa Leão tem uma coisa muito boa, foram bispos que viveram no meio do povo, não é verdade? Exatamente. O Papa Francisco às vezes fazia a gente esquecer que ele era argentino. Então, que ele se doava. E é interessante, eu vejo também o Papa Leão, a gente se esquece que ele é norte-americano, né? No fim, ele foi bispo no Peru durante tantos anos, então eles têm esse contato com o povo, contato pastoral, não vieram aí de secretarias, nada disso, é de trabalho. Isso conta muito, né? Com certeza, eu acho que faz toda a diferença o fato dele
dos dois, né? Terem vindo desse meio do povo. O Papa Francisco tinha uma fala muito emblemática que o pastor tem que ter cheiro de ovelhas. E ele era essa pessoa e Leão também. A gente percebe, eu acho que o fator dele ter sido missionário, fez toda a diferença nessa questão, né? Para ele ser próximo do povo, se fazer próximo do povo e estar de fato com o povo para que o povo sinta-se acolhido por ele, né? Porque acho que isso é o que mais a gente precisa, né? Enquanto povo de Deus, é ter um pastor que nos ajude, que nos auxilie e que está ali como um pai. Exatamente, mesmo. né? Eu acho que seria tão bom que os dois papas conseguissem estourar com essa triste divisão que tem de conservador e progressista, entende? Todas essas polarizações negativas, negacionistas, acabar com isso, entende? Porque são dois instrumentos do Espírito Santo, em estilo diverso, porque um era o estilo mais popular, mais próximo, mais solto de Francisco, outro é o estilo, digamos assim, mais oficial do Leão, mas a mensagem, a proposta que é feita é a mesma. Né? Exatamente. Acho que isso é tão importante, é a mesma proposta para a igreja, porque vai ser uma conversão estrutural da igreja, no dia que a gente puder colocar aqui letras grandes, uma igreja sinodal. Isso vai levar tempo, vai levar muito tempo. Mas é o ponto de convergência de uma conversão estrutural da igreja, né? Tem que diminuir o clericalismo, tem que botar um pouco mais de substância na cabeça dos leigos. Tudo isso que é uma caminhada muito grande. Um processo, é uma caminhada muito grande. Pois é, viu? E do ponto de vista, assim, que você olha o estilo dos dois, que comparação que você faz? Bom, acho que essa questão, essas características mais visíveis, né? O Papa Francisco, ele era aberto, ele sorria, ele né, se fazia mais próximo e falava, né? Agora, Leão, ele é aquela pessoa mais contida, mas esse ser contido não significa que ele é parado, pelo contrário, quando ele sente necessidade, ele fala, ele mostra, né, que o seu ministério é para anunciar o Evangelho, independente de quem isso a quem isso vai ferir. Ele está ali para mostrar o Evangelho, para viver o Evangelho e levar o mundo a buscar viver o Evangelho. E acho que é interessante perceber, ele não está preocupado apenas com as devoções do povo, com a espiritualidade, ele tem assim, muito claro nele, já vem de Santo Agostinho, né? Essa preocupação com o mundo, com a sociedade, com a paz, principalmente, né? Está feito louco gritando pela paz nesse mundo conturbado. Então, é importante perceber que ele está com as duas mãos também comprometido com isso. Aqueles cristãos conservadores que querem que o Papa fique só dentro da sacristia, dentro da igreja, podem ficar decepcionados. Com certeza. Porque ele vai continuar berrando diante do Trump, diante do Irã, diante de qualquer coisa, a paz. Por que gastar tanto dinheiro com tantas armas e não promover um pouco mais a justiça no mundo? Exatamente. E é tão nítido essa questão, esse envolvimento dele com a paz, que se a gente for pegar o discurso no dia que ele foi eleito, ele citou 10 vezes o termo da paz. Então, assim, isso é muito caro para ele, ele já sabia disso lá no início e tem se desdobrando nesse momento crucial que estamos vivendo na sociedade, onde estamos vendo várias guerras, várias discórdias, e ele está ali insistindo na questão da construção da paz. Precisamos construir a paz. Esse é o papel daquele que segue Jesus. Né? E é interessante, né? Eu acho que o Papa Leão é um pouco mais diplomático, né? Mas nesse ser diplomático é muito claro para ele, entende? Que ele não pode arredar o pé, né, daquilo que seria homenagear as pessoas que estão provocando guerras, né? Daí esse contraste entre ele e o Trump, né? Ele acha que absolutamente ele não pode jogar água benta nas decisões, nas loucuras que Trump tem feito, né? Como também do outro lado. Isso é importante. Guerra, como dizia já o Francisco, é sempre uma desgraça. Nunca a guerra vai ser meio para resolver qualquer coisa do mundo.
Se não for o diálogo, se não forem os acordos, se não forem as tréguas, a guerra só traz morte, não traz vida para ninguém. E está trazendo prejuízo para todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que o Papa, ele vai nessa linha, sabe? Um pouco mais. E ele revela bem esse jeito de pastor. Eu acho bonito, ele fala, quase não fala em inglês, fala um espanhol perfeito, fala o italiano perfeito, se comunica nessas línguas, sabe? Como se alguém que assim, já saiu daquele ambiente, entende? De ser um norte-americano, exaltando apenas, ele não é da maga, né? Fazer América grande alguém, não, estou por fora. Eu quero a humanidade, quero o povo, quero os pobres, quero essa gente que está precisando realmente de uma libertação. Isso vem bem da raiz dele como missionário, né? Exatamente. De estar aberto ao mundo e não fechado num grupinho, digamos assim, num país ou numa cidade. E esse é o papel do Papa, né? Estar, de fato, aberto ao mundo e buscar vivenciar no mundo. Sim. Né? E não só fazer com que as pessoas se identifiquem com uma realidade dele, né? Mas não, ele está aberto para a realidade do mundo, para a paz, né? Para promover a paz e continuar a missão, o legado que Papa Francisco deixou. Exatamente. Mariane, muito obrigada. Obrigada pela troca, né? Acho que é importante a gente refletir mesmo e continuar reforçando o legado que o Papa Francisco nos deixa, o que hoje o Papa Leão XIV nos ensina e continua cada um do seu jeito, e que é preciso, né? Era preciso o jeito do Papa Francisco e hoje é preciso desse jeito diplomático do Papa Leão XIV. Costumo dizer que o Espírito, ele realmente sopra onde quer, e os papas, eles mostram isso, né? Sim. Cada um a seu tempo, falando do seu jeito para o momento atual. Isso é fundamental. A linguagem faz toda a diferença, né? Com Mariane, certeza. muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Com você, viu? Foi uma alegria. Obrigada. Muito bom, gente. Continuamos aprendendo aqui no Bênção da Manhã.